Olá, preço da arroba do boi segue firme e completa a 11ª semana consecutiva de alta em São Paulo e nas outras praças. É o que você confere agora no Mercado Pecuário DBO. Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. De grão em grão ou de real em real, o preço da arroba do boi gordo avança no mercado físico e impulsiona o mercado futuro, que voltou a trabalhar acima dos R$ 245 nos contratos do último trimestre. Será que essa tendência de alta se mantém? É o que a gente conversa agora com Iberville Neto, HN Agro. Iberville, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Essa valorização, a gente está falando de São Paulo. Como é que estão as outras praças pecuárias? Olá, Juliana. Olá a todos. É um prazer. Nós temos um cenário de preços firmes e evoluindo até mais do que em São Paulo. Quando a gente pega as praças mais do Brasil Central, aí Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, o cenário de preços até superando os de São Paulo em algumas situações, especialmente Mato Grosso do Sul. Agora, praças um pouco mais distantes, Rondônia, Pará, aí nós temos um cenário também de preços evoluindo, mas de maneira um pouco mais compassada. Mas a cara do mercado, ela está de um mercado evoluindo no Brasil inteiro. Geralmente, a segunda quinzena, os preços tendem a cair um pouco, muito relacionado ao consumo interno, né, que tende a diminuir. Quais fatores têm ajudado a sustentar o preço aí da arroba também numa segunda quinzena de agosto? Exatamente, essa segunda quinzena nós tivemos um mercado atacadista sustentado, porque a oferta de gado ela tem sido limitada. E quando eu falo de oferta limitada aqui, eu não estou falando de uma oferta pequena na comparação com os últimos anos. Nós temos até em 2024, considerando os dados acumulados aqui, um aumento importante da oferta frente a 2023, que foi recorde. Mas o que a gente está tendo é uma demanda para exportação muito forte e um cenário de demanda doméstica que, apesar de não aceitar preços maiores, tem absorvido essa carne que está um pouco mais barata do que no mesmo período do ano passado. Se a gente pegar uma média aí no varejo, alguma coisa em torno de 5% menor a cotação da carne no varejo em relação ao mesmo período do ano passado. No seu Instagram da HN Agro, você soltou um gráfico aqui muito interessante, né? Depois de semanas, meses seguidos de queda, na comparação com o ano passado, a gente tem a primeira alta mensal da arroba, né? Comparando com o mês há um ano atrás. Queria que você explicasse esse gráfico que a gente vai colocar aqui na tela pra gente. Até porque, se a gente comparar com agosto do ano passado, foi justamente aquele mês da sangria, né? Onde a arroba ficou abaixo dos R$ 220. Quando a gente fala realmente de agosto para agosto do ano passado, a gente teve uma base fraca, né, no ano passado, que foi aquela sangria de preços que aconteceu ali a partir de julho, depois em setembro, meados de setembro em diante, começou a dar uma recuperada e terminou o ano bem. Mas o que esse gráfico, vamos dizer, o que a gente pode tirar desse gráfico, na nossa opinião, é que esse gráfico, ele traz o quê? A variação na comparação com o mesmo período do ano anterior em valores nominais. Então, o que a gente pode perceber é que quando o mercado começa a evoluir na comparação anual, que começou ali a última fase de alta nessa comparação, começou ali no início de 2018, ele segue por muito tempo, normalmente, com essas variações anuais positivas, ou seja, ele segue nesse cenário verde por muito tempo. Quando ele vira, ele também fica um bom tempo com a mesma tendência. E agora, em agosto, nós estamos fechando o mês com a primeira alta nominal em 21 meses. Tá? Então, não é uma garantia de que o mercado vai seguir com altas nominais? Não temos essas garantias, né? Mas é um bom indicativo e, historicamente, ele costuma seguir essa tendência de maneira bastante comportada, entre aspas. E aí, quando a gente pega a base de setembro do ano passado, foi R$ 212. Ou seja, o mercado teria que cair muito para a gente já não ter, em setembro, 2 meses de alta. Então, já temos quase certo, entre aspas, claro, mas que teremos aí 2 meses com variações positivas. Então, isso já começa uma tendência de um cenário verde ali, como tivemos no passado.
E aí, vamos dizer, não é por causa desse gráfico que a nossa expectativa é positiva. Isso se soma a exportações indo bem, a um cenário de início de redução da participação de fêmeas nos abates, embora ainda começando, um cenário de consumo doméstico que tem feito um trabalho interessante, apesar da situação econômica duvidosa em médio prazo, e a sazonalidade também, com o final do ano sendo de exportações melhores e final do ano sendo de consumo doméstico melhor, isso tudo vai se somando e vai reforçando aquela nossa expectativa de preços mais positivos adiante. Tá? Isso não quer dizer que a gente não possa ter algum momento de pressão de baixo. O mercado é dinâmico, está todo dia trazendo novidades e nós esperamos uma oferta um pouco maior de gado confinado adiante, mas eu diria que no fechamento do ano a gente deve estar com preços firmes na nossa visão. Tá? Daqui para o final do ano, no caso. Dezembro o mercado costuma dar uma acomodadinha também, depois dos picos historicamente ocorrerem em novembro. Entrega de gado confinado pode mudar esse cenário nos próximos meses? Expectativa para os próximos meses, aí usando a pesquisa do IMEA, é de aumento na oferta de gado confinado, mas o próprio IMEA, essa distribuição que ele aponta dessa venda de gado confinado, segundo essa pesquisa que saiu agora faz 1 ou 2 semanas, a gente está falando de um nível de oferta de julho a outubro que vai evoluir, mas não vai evoluir tanto. E onde que eu quero chegar com esse comentário? Quero dizer que, segundo o IMEA, em julho e agosto a oferta de gado confinado já tem ocorrido de maneira significativa dentro da distribuição ao longo do ano. Para setembro e outubro espera-se algum aumento? Sim, mas quando a gente olha o gráfico disso aqui, a gente está falando de um aumento sutil nessa expectativa do IMEA. E aí, se esse aumento de oferta de gado confinado em setembro e outubro, provavelmente acompanhado de melhoria de demanda doméstica e exportações indo bem, que é a reta final do ano costuma ser de boas exportações, nós acreditamos que haja demanda para absorver esse acréscimo de oferta no frigir dos ovos. As eleições municipais acabam girando um pouco mais de dinheiro aí com a população, fundo eleitoral, gastos lícitos e ilícitos que ocorrem dentro das eleições, e aí não falando que isso seja bom do ponto de vista de país, mas pensando em consumo, acaba sendo um pouco mais de dinheiro que gira e pode ser convertido em parte em consumo de carne bovina. Falando em exportações, tradicionalmente o segundo semestre é sempre melhor quando a gente fala em vendas, apesar de ter sido um ano excepcional, todos os meses batendo recorde aí no volume embarcado. Segundo semestre, se a gente pegar uma média dos últimos 5 anos, o segundo semestre superou a primeira metade do ano em 20%. Quando a gente pega especificamente para a China, e aí vamos pegar só os 2 últimos anos, porque em 21 a gente teve uma queda por causa da suspensão das vendas lá no segundo semestre, mas nos 2 últimos anos a gente teve 30% em 22 e 33% de aumento no segundo semestre em 2023. Então, as vendas para a China também têm essa sazonalidade muito pronunciada de aumento no segundo semestre, e a gente tem toda aquela questão dessas vendas ocorrerem, dá tempo da carne chegar lá para o ano novo chinês. Né? Então, e outra ponderação, quando a gente pega de janeiro a julho de 2024, as vendas para os 10 maiores clientes do Brasil aumentaram. As vendas totais de carne do Brasil, de carne in natura, aumentaram 32%. E para a China, aumentaram 13% nos primeiros 7 meses do ano. Então, isso é um ponto que a gente vale a pena destacar, porque quando a gente fala de China, está todo mundo falando que China perdeu participação, e realmente perdeu, mas ela não perdeu participação porque ela está comprando menos, ela perdeu participação porque os outros estão comprando mais. Isso é um ponto importante da gente detalhar, né? E os reflexos nos preços, porque a gente está vendo aí uma leve recuperação no preço da tonelada exportada, né? Na média, vamos dizer assim. O que significa isso? E agora, essa última semana, os dados que saíram ontem, nós tivemos uma ligeira melhoria do preço médio da tonelada exportada, agora na parcial de agosto, né, na última semana. A gente tem que acompanhar o fechamento e acompanhar o que na verdade aconteceu com os preços para cada destino. Porque quando a gente fala desse preço médio da tonelada exportada, ele é influenciado por tipos de corte que são enviados a mais ou a menos naquela semana e por destinos que são atendidos em maior ou menor volume naquela semana também. Então isso tudo vai gerando
uma variação do preço que não necessariamente é determinado corte teve valorização, mas às vezes um corte mais valorizado foi mandado com mais peso naquele mês. É um pouco mais, vamos dizer, mais turvo do que quando a gente pega uma exportação de milho, uma exportação de soja, que é peso, receita, e a gente tem um preço médio que dá para ser comparado de maneira mais direta. Então, mas um ponto que a gente pode destacar aqui é que os Estados Unidos, por exemplo, que estão com na terceira posição em volume de carne bovina exportada esse ano do Brasil, eles tiveram um aumento de 6,6% no preço médio da carne exportada para eles esse ano. Eles pagam 7% mais do que a média geral e eles têm comprado mais carne. Então, tudo isso ajuda um pouco nessa tendência de melhoria ou diminuição desse cenário de queda, ou talvez um início de alguma movimentação um pouquinho mais positiva para preço médio. Iberville, vou abrir espaço aqui para as perguntas que nós recebemos dos nossos leitores, seguidores. Duda Filho quer saber, o preço da reposição vai melhorar em janeiro de 2025? Bom, janeiro especificamente, a gente uma bola de cristal, né? Mas o que a gente tem de expectativa para reposição, Juliana? A nossa expectativa é de preços evoluindo e evoluindo mais, inclusive, do que os preços dos animais terminados, que é o que acontece nas fases de alta do ciclo, que acreditamos que seja uma fase que esteja adiante aqui. A gente está entrando nela segundo as nossas expectativas. Então, nesse momento, o que costuma acontecer? A reposição enxuga antes, essa reposição enxugando dá uma firmeza maior para o mercado do bezerro, o produtor olha para aquela fêmea e acha mais interessante produzir bezerro. Ele tira a fêmea do gancho, diminui a oferta de carne e aí o mercado sobe como um todo. Mas, em geral, a gente tem um aperto na relação de troca nas fases de alta do ciclo, principalmente nas fases iniciais. Depois, os animais terminados costumam correr atrás do prejuízo. Então, eu diria que, como a nossa expectativa é de preços firmes para o boi gordo, a reposição, na nossa visão, deve andar até um pouquinho mais. O Ticiano Menezes quer saber, em relação a isso também, já existem números concretos de diminuição da oferta da reposição nesse segundo semestre? A oferta de reposição, números concretos a gente não tem, porque o que existem são as estimativas de gado estimativas e dados até oficiais, no caso, por categoria, mas não necessariamente esse gado é comercializado. Então, ponderar a oferta de reposição é uma coisa um pouco abstrata, mas o que nós temos na nossa expectativa, é de um cenário de menor oferta já acontecendo, tanto é que o bezerro passou relativamente firme pelo momento de pressão de baixa do boi gordo há alguns meses. E quando a gente pega também 2024, a gente está falando do bezerro que nasceu em 23 e que foi oriundo da estação de monta de 22, que já foi o primeiro ano de aumento do abate de fêmeas. Então, 23 nós tivemos mais aumento do abate de fêmeas e 24 mais aumento. Então, eu diria que a gente está no início de movimento de uma oferta de reposição mais tímida e que deve se intensificar nos próximos anos pelos abates de fêmeas dos últimos anos. A safra 25 vai ser a safra que se originou, né, da estação de monta iniciada em 23, por exemplo. Safra de desmama, que eu digo em 25. Ainda falando em 2025, Joel Alves, qual a previsão do preço da arroba para o ano que vem? A nossa expectativa é de preços evoluindo. Estamos, na nossa visão, a gente está no início de movimento de diminuição de participação de fêmeas nos abates. A gente tem, paralelamente, um cenário de exportações indo bem, um cenário de consumo doméstico que tem absorvido um nível importante de carne. Então, a hora que essa oferta de fêmeas diminui o volume de carne oferecido ao mercado, e isso tende a fazer com que os preços evoluam. Acreditamos que a segunda metade de 2024, essa reta final, seja de preços sustentados e evoluindo, mas salvo algum momento de pressão. E para 2025 eu diria que estamos falando de algo melhor do que 24, algo seguindo nessa toada de um momento mais positivo, de um momento de valorização do mercado. É a nossa expectativa com o que a gente tem hoje. Iberville, te agradeço imensamente a presença, mais uma vez. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos, é um prazer. E eu quero te fazer um convite, seja assinante da DBO e confira no nosso portal a edição de agosto da revista com o especial Confinamento. São diversas reportagens sobre os cuidados na terminação intensiva, além
do ranking com os top 20 confinadores do Brasil, os maiores projetos de pecuária do país. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de seguir a DBO, de curtir, de compartilhar e principalmente comentar. E se tiver dúvidas, já sabe, é só entrar no nosso Instagram, mandar a sua pergunta que eu vou em busca do especialista. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra, hein? Tchau!